Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos falar lá de matemática A sobre equações de primeiro grau. Isso aqui é uma revisão para os 7º anos, né? O que é equação de primeiro grau, né? Então, ele fala lá assim, ó, a equação de primeiro grau é uma equação que possui incógnitas, que são aqueles números desconhecidos que nós falamos em sala de aula, tá bom? Com grau 1. Então, como é que eu vou determinar se é grau 1 ou não? Eu vou olhar para esse número desconhecido, por exemplo, 2x, né? 2x igual a 4, né? Isso aqui é a mesma coisa que escrever 2 vezes o x, que é igual a 4. Então, perceba que aqui, ó, em cima do seu x, ele não tem potência nenhuma. Então, quando ele não tem, eu também posso dizer que x é igual a x elevado a 1. Porque x elevado a 1, qualquer número elevado a 1, perceba, ó, 2 elevado a 1 vai ser ele mesmo, ó. Então, x é igual a x elevado a 1, assim como x elevado a 1 é igual a x. Então, por isso, é uma equação de primeiro grau, tá bom? Equações são sentenças matemáticas que possuem incógnitas, as quais são letras que representam valores desconhecidos e igualdade. O que é isso, professora? Igualdade, ó. Lembra que o que eu falei em sala de aula? Então, se eu tenho lá assim, ó, 2x é igual a 4, e 2x é a mesma coisa que escrever 2 vezes x igual a 4, essa igualdade aqui nos permite entender que o que está à esquerda, só um minutinho, o que está à nossa esquerda é a mesma coisa que vai estar à direita. Então, isso aqui tem que estar equilibrado. Muito bem, se ele está equilibrado, e isso aqui eu falei que é uma multiplicação, nós fazemos a operação inversa. Então, perceba que quem está com o x, ó, sempre vai passar dividindo. O x fica no isolamento e o 2 passa dividindo. Então, isso aqui é igual a 2. Então, ó, se x é igual a 2 e eu tenho 2 vezes x vezes 4, eu tenho 2 vezes 2, que é igual a 4. E 4 é igual a 4. Então, perceba aqui que o que eu tenho na direita, eu tenho na esquerda e vice-versa. Então, por isso, nós dizemos que a equação de primeiro grau é uma igualdade, tá bom? Aí, ele continua dizendo lá assim, ó, a sentença matemática da equação do primeiro grau é ax mais b igual a 0. Como assim? Então, vou apagar isso aqui para a gente poder fazer outras anotações aqui. Então, vamos lá. Eu tenho lá ax mais b é igual a 0. Isso aqui é o que a gente chama de uma estrutura. Estrutura. A equação de primeiro grau, ela é estruturada dessa maneira. Aonde esse A aqui, ó, ele pode ser qualquer número real. Então, ele pode ser qualquer número real, diferente de 0. Porque, como eu disse, é ele que vai passar dividindo, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês, ó. Se eu falar que o A vale 0, eu estou falando que é 0x, porque o A sempre vai estar com o x. Mais o B, né? Mais B. Então, o B, pessoal, ele pode ser qualquer número real, inclusive o 0. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui, pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser uma raiz quadrada, ele pode ser qualquer coisa, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o 2, por exemplo, ó, e isso aqui é igual a 0. O 0 é nulo, né? Então, é igual a 0, então esse 0 vai sair dali. Então, eu vou escrever dessa maneira, ó, 0x é igual, esse 2 vai passar para o lugar do 0 lá, ó, negativo. E aí, nós vamos ter, então, a divisão de menos 2 dividido por 0. E aí, a pergunta é, eu consigo dividir um número por 0?
eu não consigo fazer isso. Essa divisão é indefinida para mim, tá bom? Por exemplo, ó, menos 2 dividido por zero, se eu perguntar para você, você vai falar assim, é zero, professora. Então, vamos lá. Zero. Zero vezes zero é zero. E sobra quem? Sobra o menos 2, certo? Então, veja que o menos 2 está para dividir de novo. Aí você pega e fala assim, então tá, Pro, então vamos com menos 2? Vamos, olha, vamos lá. Vamos colocar assim, ó, menos 2. Menos 2 vezes zero é zero. E sobra quem? O menos 2. Então, não dá para a gente ficar fazendo essa divisão, tá vendo? Ela sempre vai sobrar a mesma coisa. Então, por isso, o A tem que ser diferente de zero, tá bom? Então, é essa estrutura que ele transparece para você. Lembrando que o A é qualquer número real diferente de zero e o B, qualquer número real que você tiver, você pode operar, tá bom? Então, vamos lá, dar início aqui. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, já de novo a estrutura, né? Para que vocês possam observar, ó. AX, lembrando que AX é a mesma coisa que A vezes X, né? Mais B é igual a zero. E que A pode ser qualquer número real diferente de zero. E o B qualquer número real, né? Inclusive o zero. Então, perceba aqui, ó, que o AX, o A vale 2, né? E o B vale 4, ó. Ok? Então, tá dentro da estrutura, tá belezinha. Por que eu tô mostrando essa estrutura para vocês? Porque no exercício 1 da apostila, lá na página 72, você vai usar essa estrutura aqui para poder responder o exercício, tá bom? Então, vamos lá. Se isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, nós vamos colocar cada um nos seus devidos lugares, tá bom? Então, nós falamos assim, ó. Vou dar uma apagadinha aqui. Nós falamos assim, que o que tá antes do sinal de igual, nós chamamos de primeiro membro. E o que está depois, nós chamamos de segundo membro da equação. Qual que é a regra? A regra é, o primeiro membro, o que eu posso ter ali? Eu posso ter ali os números desconhecidos. Então, eu tenho que passar essa regra, certo? E no segundo membro, quem que eu devo ter? Os números, que já são estabelecidos, né? Por exemplo, ó, 2x é um número desconhecido para mim, porque é 2 vezes x que vai dar alguma coisa, e eu não sei essa alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Eu não sei. Já o 4, ó, ele já é um número estabelecido para mim, né? Ó, ele já é um número. 4 é 4, uai, não é mesmo? Então, nós vamos fazer de que maneira? Nós vamos fazer assim, ó. Primeiro membro primeiro, ó. Então, vamos olhar e ver se no primeiro membro, ou seja, antes do sinal de igual, se ele tá no lugarzinho dele, ó. Ele está no primeiro membro, ó. Então, ele vai ficar e permanecer no mesmo lugar, ó, 2x. Já o 4 está no seu lugar errado, então ele vai ter que pular o sinal de igualdade, né? Então, se ele vai sair do lugar dele, nós vamos colocar ele como negativo, mudando o sinal, ó. Ele é positivo, ele se torna negativo, tá bom? Lembrando que 2x é 2 vezes x, que é igual a menos 4, né? Opa, mudei aqui. Deixa eu arrumar aqui. Menos 4. Então, ele é um número negativo, tá bom? O x fica isolado, ó, porque ele continua sendo um número desconhecido. 2 não, ó. Então, nós vamos ter menos 4 dividido por 2. Regra de sinal, ó, esse é negativo, esse é positivo. Não tem sinal na frente, é positivo, tá bom? Então, regra de sinal, menos com mais, menos 4 dividido por 2
menos 2. Então, quem que é o seu número desconhecido? O seu número desconhecido vale menos 2. Eu vou fazer aqui, mas não é necessário você ficar fazendo isso toda hora, tá bom? É só se você tiver uma dúvida. Ah, eu não tenho certeza se é isso mesmo o valor de x. Lembre-se, o que você tem na direita tem que ter na esquerda. Então, é 2 vezes o x. O x você falou que é menos 2. Então, é 2 vezes menos 2 mais 4 igual a 0. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. Mais 4 é igual a 0. Perceba aqui, ó, que um é negativo e o outro é positivo. São sinais diferentes. Sinais diferentes a gente subtrai. Então, 4, menos 4 mais 4 é 0. E 0 é igual a 0. Então, pronto. De fato, o seu número desconhecido vale menos 2, tá bom? Vamos pro próximo. Aqui, ó, eu trouxe a balança de pratos para vocês. Porque a balança de pratos, ele é um exemplo clássico para entender a igualdade, tá bom? Perceba aqui, ó, que o ponteiro, ele está bem no meio. Então, isso quer dizer que o que eu tenho na direita, eu tenho na esquerda. O peso tem que ser o mesmo, tá bom? Então, se ele tá equilibradinho, isso quer dizer que nós temos uma igualdade, tá bom? Então, quantos quilogramas eu tenho na esquerda? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 quilogramas. E isso aqui vai ser igual a 1, 2, e isso aqui, ó, eu não sei quantos quilogramas possuem, né? Então, eu vou colocar como 2 quilogramas e eu vou chamar isso aqui de X, de Y, o que você achar melhor, tá bom? Então, eu vou colocar 2, né? Mais o X. Porque, professora, por que você tá somando? Uai, são 2 quilos mais esse aqui que tem que me dar 5, né, ó? Tem que ser 5, então eu tenho que somar aí. Então, como que vai ficar essa situação? Da mesma maneira, né? Lembre-se, você tem primeiro e segundo membro. Quem tá fora dos seus devidos lugares, né? Então, antes do sinal de igual são os números desconhecidos. Quem que é o meu número desconhecido? O mais x, então ele passa como menos x. Acabou meu número desconhecido, então eu vou passar para o outro lado da minha balança. O 2, ó, ele permanece no lugar dele. Mas o 5, que é positivo, não tem sinal na frente, é positivo. Ele vai passar lá para o outro lado, negativo. Então, nós vamos ter menos x é igual. Aqui, ó, é positivo e negativo, regra de sinal, né? Quem é o maior número? O 5, então permanece com o sinalzinho dele. 5 menos 2, nós temos 3. Faça a sua regra de sinal, ó. Menos com menos é mais. Então, nós temos 3. Então, perceba aqui, ó, que você tem 1, 2, você tem que ter 5, né, ó. Então, você tem 1, 2, somando mais 3, você terá 5 deste lado e 5 deste lado, uma igualdade. Aí você pergunta, precisava ter feito essa conta aqui, professora? De cabeça eu já consigo ver. Claro, óbvio, certo? Eu poderia já de cara falar que esse paralelepípedo aí estava pesando 3 quilogramas. Tá bom? Você pode sim, claro, tá bom? Mas tem exemplos um pouquinho mais complicados, como este aqui, ó. Deixa eu ver. Este aqui, ó, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, tá bom? Então, aqui eu compliquei um pouquinho mais, né? Para que você, então, entenda a situação, tá bom? Sempre que você, até o momento, você tá com muita dúvida, como é que fala? A dica é, coloque o seu sinal de igual colorido, para você saber o que é primeiro membro, o que é segundo membro, ó, certo? Então, primeiro membro,
que é o primeiro membro? Os números desconhecidos, ó. Então, é número desconhecido, é número desconhecido. Então, o 4x não sai do lugar dele, ó. Então, eu não mudo ele de sinal. Opa, esse aqui, ó, tá depois do sinal de igual. Então, ele tá no segundo, ele tem que vir pro primeiro. Ele vai ter que pular a cerca, né? Eu falo pular a cerca. Então, ele é positivo, ó. Então, ele passa para menos 2x. Agora, acabou os números desconhecidos. Nós vamos determinar as numerações mesmo. Quem são as numerações que já estão estabelecidas para nós? O menos 8 e o 6 positivo. Perceba que o 6 positivo, ele tá depois do sinal de igual e ele permanece, então ele fica positivo, tá bom? O mesmo sinal que ele. Já o menos 8, ele vai ter que pular lá para o outro lado, então de menos ele passa para mais 8. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2x é igual a 8 mais 6, que dá 14. Esse 2 passa dividindo. Por quê? Porque aqui é uma multiplicação, então nós estamos trabalhando com a operação inversa. Então, quem tá com o x é que vai passar dividindo, tá bom? E 14 dividido por 2 é 7. Então, o que eu tenho que ter na direita, eu tenho que ter na esquerda. Eu vou fazer, mas não é necessário fazer isso aqui sempre, só para você entender, tá bom? Menos 8, ó, é igual a 6 mais 2x. Você falou que x vale 7. Então, tudo que for x, ó, eu vou tirar e colocar 7. 6 mais 2 vezes o 7. 4 vezes 7, 28, menos 8. Isso é igual a 6 mais 14. E aí, você tem 28 menos 8, que são 20. Igual a 6 mais 14, que é quanto? 20 também. Então, perceba que o seu x vale 7, tá bom? Vamos pro próximo. Então, agora nós temos esse exemplo aqui que é um pouquinho mais complicado, tá bom? Então, perceba que você tem uma balança de pratos e veja que ele tá bem estruturado a sua balança. Então, isso quer dizer que ele tá equilibrado, né? Então, nós temos aqui o sinalzinho de igual, tá bom? Muito bem, então, vamos fazer aqui uma soma dos elementos que nós temos no prato da esquerda, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 2, então eu tenho 2x... E eu vou somar esse 2x com meus 500 gramas mais 100 gramas. Igual, vou colocar esse igual aqui, colorido, para você dar uma olhadinha aí depois. Agora, nós vamos fazer a soma do próximo prato, né? É x mais 250 gramas mais 500 gramas. Eu posso juntar para esses dois? Claro que você pode. Então, nós vamos juntar já para facilitar. Então, 500 mais 100, nós vamos ter 600 gramas. Igual a x mais 250 mais 500, que é 750 gramas. Tá bom? Lembrando da regra, antes do sinal de igual, tem que estar as minhas incógnitas. Quem são os meus números desconhecidos? O 2x e o x. Perceba que o 2x, ele não sai do lugar dele, né? Ele tá no lugar certinho. Então, eu vou deixar aqui como 2x positivo. Já o x, ó, ele vai ter que pular o sinal de igual, pular a cerca. Então, de positivo, ele passa a negativo, certo? Do outro lado, eu tenho os números que são estabelecidos, certo? Que são menos 600, porque ele vai pular lá do outro lado, mais os 750 que permanece no seu lugar. Então, eu tenho 2x menos x. Escrever x é a mesma coisa que escrever 1x. Por quê? Você não vê, mas existe um bem aqui, ó.
tá bom? Então, eu tenho 2x menos quem? Menos 1 que você não vê aqui. Então, eu tenho x, ou 1x, você que sabe. Igual, deixa eu colocar o sinal de igual aqui colorido. Igual a quanto? Menos 600 mais 750. Eu vou conservar o número maior, o sinal do número maior, que é positivo. Sabendo disso, eu tenho 750 menos 600. Então, eu tenho 150. Então, cada x vale 150. Então, ótimo. Nós vamos trabalhar aqui, ó. Só para você entender o que aconteceu, tá bom? Então, se cada x vale 150, 150, só aqui eu tenho 300, ó. Então, eu vou somar 500 com 300, 800. Com mais 100, nós temos nesse prato 900 gramas. Aqui vale 150, né? E aqui já tem 750, que foi o que nós falamos, né? Com mais 150, nós vamos passar a ter 900 gramas. Então, perceba que o que você tem na direita, você tem na esquerda, tá bom? Então, agora nós vamos fazer os exercícios da apostila, tá bom? Vamos fazer todos eles passo a passo para vocês observarem aí, lá da página 72, por enquanto, tá? Então, vou anotar aqui embaixo, ó. Página 72 da sua apostila, para você não se perder lá, tá bom? Então, vamos lá. Ele fala lá assim, ó, determine A, então, determine A para que a equação A menos 6x menos A é igual a menos 7. Seja equivalente. Equivalente quer dizer igual, tá bom? A essa equação, ó. No universo dos racionais. Lembrando que os racionais são que números? Positivos, negativos, fracionários. Isso vocês viram ano passado, tá bom? Fracionário. Essa fração, ela pode dar um decimal exato. Ele pode dar lá uma dízima periódica simples, ele pode dar uma dízima periódica composta, certo? Então, tudo isso são os seus números racionais, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer em vermelho. Então, lembrando da estrutura, né, que nós vimos, é ax mais b igual a 0. Então, ele quer saber o valor do A, né? Ó, determine o A, né, da situação, ó, determine o A. Então, nós temos essa estrutura da primeira e da segunda equação, né? Quem que é o AX da primeira equação? É isso aqui, ó. Ele é o primeiro, tá bom? E da segunda, ele é o primeiro, ó. É quem está com o X é que é o AX, certo? Então, como é que nós vamos escrever isso aqui? Nós vamos escrever ele da seguinte maneira. Nós vamos fazer assim, ó. Lembrando que esse é o AX, né? Vamos colocar aqui, ó. Nós vamos descrever o AX. A menos 6 vai ser igual, porque ele tá falando que é equivalente, né? Então, é equivalente a quem? A menos 4, que é o seu A, tá bom? Que é o seu AX. Então, ele quer saber o valor de A. A de um lado, números do outro. Número desconhecido de um lado, números estabelecidos do outro. Então, A vai ser igual. Esse 6 vai pular a cerca, né? Então, ele vai ficar mais 6. E o menos 4 permanece no lugar dele. Portanto, A é igual a 2, tá bom? Aí, nós vamos continuar fazendo para você entender lá o que está acontecendo, né? Agora, nós vamos estabelecer a parte do B, e ele quer que seja equivalentes, tá bom? Então, são iguais. Então, nós vamos determinar agora a parte do B, entre duas equações, né? Então, vamos lá.
Vamos descrever esse B. Quem que é o B da relação, ó? Menos A é igual a menos 7, tá bom? Então, nós vamos escrever lá assim, ó. Menos A. Esse menos 7 passa para cá positivo, ó. Mais 7. Vai ser igual a quem? Vai ser igual ao B da segunda equação, ó. Então, mais 5. Só que aqui ele tá positivo. Eu ia colocar mais, mas nesse caso a gente vai ter que fazer regra de sinal porque ele vai pular, ó. Tá vendo? Então, ele fica negativo. Menos. Então, nós temos lá assim, ó. Menos A. Esse 7 vai passar pra lá negativo, né? Ó, menos 7, menos 5. Então, menos A é igual a menos 2. E menos com menos é igual a positivo. Então, perceba, ó, que ele ficou equivalente, ó, entre o AX das duas equações e entre o B das duas equações. Então, A, tanto de um lado quanto do outro, vai ser igual a 2, tá bom? Bora lá. Feito o exercício, nós vamos para o segundo, que aí são as equações estabelecendo a regra dos membros, né? O que vai ficar antes e depois do sinal de igual. Então, lembrando, vou colocar aqui um pouquinho maior para você ver. Lembrando que os números desconhecidos têm que estar antes dele. Então, perceba que eu tenho 3x, né? E ele não vai precisar sair do lugar dele, ó. Vou colocar em outra cor aqui, porque esse não vai rolar. Eu achei que ele ia sair um pouco mais em negrito, mas não vai. Vou fazer em azul. Então, ó, 3x. Agora, os números que já estão estabelecidos, ó. O 0 é neutro. Então, eu já posso cortar ele, tá bom? Eu vou passar esse menos 7 lá para o outro lado. Então, ele fica positivo. Portanto, nós temos x é igual a... Lembre-se que quem tá com x é o que passa dividindo, né? Que é o nosso divisor. 7 terços. Dentro dessa situaçãozinha aqui, pessoal, o 7 não divide 3, não dá para simplificar, então deixamos do jeito que está, tá bom? Letra B, vamos lá. Sinal de igual, né? Faça colorido, tá bom? Para você entender aí o que tá acontecendo. Então, quem são os meus números desconhecidos? Apenas o 5y. Então, eu vou deixar ele no lugar dele, ó. 5y. Quem são os meus números estabelecidos, ó? O menos 2 e o 4. Perceba que o 4, ele já está no lugar dele, que é depois do sinal de igual. Então, eu não preciso mudar, tá bom? Agora, o menos 2, ó, ele vai passar para lá, pulando a cerca, de menos ele passa para mais. Então, eu vou agora só fazer a adição para você observar, ó. 4 mais 2, 6. O y é quem passa dividindo, quem está com o y, né? É que passa dividindo. Então, nós vamos ter lá 6 sobre 5, ou 6 dividido por 5. Perceba que 6 dividido por 5 não dá, e também não dá para simplificar. Então, a gente deixa do jeito que está, tá bom? E agora, nós vamos fazer o C. Então, bora lá. De novo, você vai colocar o sinal de igual, vai ver aqui quem é a sua incógnita. A minha incógnita é o menos x, ele tá no lugar certo, só tem ele, que é o seu número desconhecido. Perceba que ele não vai sair do lugar dele, então ele permanece como menos x. Agora, quem são os números estabelecidos para você? É o 6 e o 9. Certo? O 9, ele permanece no lugar dele, ó. Ele não vai pular
o sinal de igual. Mas o 6 vai ter que ficar lá do ladinho dele, ó. Então, ele tá pulando a cerca. Então, de positivo, ele passa a negativo. Pessoal, 6 é a mesma coisa que mais 6, tá bom? Não tem sinal na frente, vale mais, tá bom? Então, por exemplo, 2 é positivo ou negativo? É positivo. E menos 2 é negativo, tá bom? Então, estabelecido assim, bora lá. Então, nós vamos ter lá, menos x é igual a 9 menos 6. E 9 menos 6 é 3. O x tem que estar sozinho. Ele não pode estar nem com número, nem com potência, nem com sinal negativo. Ele tem que estar sozinho. Então, eu vou fazer uma regra de sinal aqui, ó. Menos com mais é menos. Então, nós vamos ter aqui menos 3, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui. Fez a regra de sinal menos 3. Professora, por que fica assim? Vou explicar aqui, ó. Como eu disse ali, isso aqui você não vê, mas tem um aqui, tá bom? E o x é o que passa dividindo. Então, você escreveria assim, ó. 3x, né? Vamos colocar aqui certinho. Você colocaria assim, ó. X é igual, lembrando que tem um aqui, é igual a 3 e ele passa dividindo, ó, menos 1. Então, x é igual mais com menos é menos 3, certo? Só que aqui eu já faço a regra de sinal, ó, menos com mais é menos, para não precisar fazer isso aqui, ó, tá bom? Mas é isso aqui que está acontecendo. Vamos para os próximos exercícios, ainda é o número 2, né? Então, bora lá fazer o exercício. Esse aqui tá um pouquinho mais complicadinho, né? Tem mais números aí pra gente trabalhar. Então, nós vamos determinar primeiro quem são os nossos números desconhecidos, ó. Desconhecido, desconhecido, tá bom? Muito bem, sabendo disso, eu coloco o sinal de igual e vou colocar eles nos seus devidos lugares. O 3A não vai precisar sair do seu lugar. Então, ó, 3A. Agora, o menos 2A vai ter que vir pertinho dele, ó. Certo? Então, de positivo, ele passa... de negativo, ele passa para positivo. Agora, quem são os nossos números estabelecidos? O menos 7 e o mais 5. Então, o menos 7 é o que vai estar lá do outro lado, né? Porque a regra dele é essa. Então, de negativo, ele passa para positivo. E o mais 5 não sai do lugar dele, ó. E aí, agora é só operar. 3 com 2, 5A. É igual, já vou colocar o sinal de igual aqui, tá bom? Para facilitar. Igual, 7 com 5, né? Nós vamos ter 12. E aí, nós temos esse 5 aqui, é uma multiplicação, né? 5 com A, 5 vezes A, né? Nós vamos deixar o A sozinho. E quem passa dividindo é o 5, tá bom? Ele passou dividindo, 12 e 5 não dá para dividir, não dá para simplificar. Então, nós deixamos do jeito que está, tá bom? Esse aqui, ó, tem uma distributiva primeiro. Então, perceba que você tem 2 vezes alguma coisa. É como se fosse a nossa expressão, né, numérica. Então, nós vamos ter que trabalhar com isso primeiro, antes de ver quem tá de um lado, quem tá do outro. Então, nós vamos trabalhar lá fazendo a multiplicação, ó. 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 4, 8. Aí, mais 3x, vou colocar em vermelho, tá bom? Igual a x menos 6. Agora sim, nós vamos demonstrar aqui quem são os números desconhecidos, né? Nós temos o 2x, que é desconhecido, o 3x, que é desconhecido, e o x, que é desconhecido. Então, eles vão ter que passar tudo para o lado esquerdo do sinal de igual, da cerca, tá bom? Então, vamos lá. O 2x está no mesmo lugar, tá antes, ó. O 3x
também. E esse x está depois, ó, do sinal de igual. Então, de positivo, ele passa para negativo. Eu troco esse sinal. Agora, quem são os números estabelecidos para mim? O menos 8 e o menos 6, tá bom? Então, eles vão ficar depois do sinal de igual. Perceba que o menos 8, ele vai pular a cerca. Então, ele vai ficar como mais 8. E o menos 6, ele vai permanecer no lugar dele, tá bom? Ó, ele não sai do lugarzinho dele. Então, deixa do jeito que está. Podemos fazer isso aqui direto, ó. 2 mais 3, 5. E 5 menos 1, nós temos 4x. Igual a mais 8 menos 6. Então, nós vamos conservar o sinal do maior, sinais diferentes subtrai. 8 menos 6, nós temos 2. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Então, esse 4 aqui, ó, é uma multiplicação, então ele passa dividindo. Deixa eu arrumar esse sinal de igual aqui em vermelho, ó. Então, nós vamos ter 2 sobre 4. Não dá para dividir 2 por 4, mas eu consigo simplificar, ó. Trabalhou com fração, se tiver que simplificar, simplifica, tá bom? Então, igual 2 dividido por 2, nós temos 1. E 4 dividido por 2, nós temos 2. Então, o x vale meio, tá bom? Muito bem. Letra E feita. O F aqui para nós também, tá bom? Do mesmo jeitinho aqui. Ah, pessoal, depois nós vamos ter que voltar ali só para mim mostrar um negócio. Deixa eu voltar aqui. No exercício 2, ó, ele quer saber quem é o conjunto universo nos racionais, tá bom? Então, nós vamos ter que colocar o conjunto verdade. Então, ó, lembra que eu falei, né? Os racionais, vamos colocar aqui, ó. Os racionais, ele é representado pela letra Q, cortadinha assim, ó. Pode ser número positivo inteiro, número negativo inteiro, pode ser em fração, pode ser número decimal exato. Por exemplo, você divide e dá 0,25. Pode ser lá uma dízima periódica simples, pode ser uma dízima periódica composta, tá bom? Então, ele deu fração aqui. Então, o nosso conjunto verdade aqui, de fato, é 7 sobre 3, tá bom? 6 sobre 5 também, ó, é uma fração, então pode, tá bom? Aqui, ó, ele pode ser negativo, então o conjunto verdade é igual a menos 3. Podemos esquecer disso, tá bom? O D é 12 sobre 5, então o conjunto verdade, o 12 sobre 5 é o nosso conjunto verdade. Aqui, né, metade, 1 sobre 2 é o nosso conjunto verdade. Tá bom? Agora, nós vamos fazer o F e ver quem é o conjunto verdade. Opa! Então, o F. Vamos fazer ele. Nós temos a distributiva aqui de novo. Então, antes de ver quem tá do lado direito, quem tá no lado esquerdo, nós vamos ter que trabalhar com essa distributiva, tá bom? É 4 vezes o parênteses. Então, 4 vezes x, 4x, menos 4 vezes 1, 4, tá bom? 6 vezes x, mais 6x. E 6 vezes 2, 12. E tudo isso é igual a 0, tá bom? Agora sim, nós vamos ver quem são os nossos números desconhecidos, tá bom? Os nossos números desconhecidos, 4x, 6x. Então, perceba que eles estão antes do sinal de igual. Então, não muda sinal, vai ficar do mesmo jeito, ó. 4x não saem do lugar deles, tá bom? Agora, os números estabelecidos. Vou colocar em amarelo aqui, ó. Menos 4 e o mais 12, ó. Eles estão tudo antes do sinal de igual, eles vão ter que ir pra lá, ó. E esse 0 é nulo, tá bom? Então, você já pode tirar ele sem problemas. Então,
Vou colocar isso aqui colorido, tá bom? Então, agora nós vamos mudar o sinal desses dois números, né? De negativo, o 4 fica positivo e mais 12 fica menos 12. E aí, é só operar. 6 mais 4, nós temos 10x, igual... Quem é maior, o 4 ou o 12? O 12. Então, eu permaneço com o sinal dele, que é negativo. Como eles são sinais diferentes, ó, tá bom? Eu subtraio. 12 menos 4, nós temos 8. E aí, nós vamos ter x igual a menos 8 sobre 10. Não dá para dividir, mas dá para simplificar. Então, nós vamos simplificar isso aqui. X é igual, vamos simplificar por quanto? Por 2, né? 8 e 10 tem na mesma tabuada que seria o 2, né? Então, menos 8 dividido por 2, 4, e 10 dividido por 2, 5. Então, quem que é o nosso conjunto verdade? Conjunto verdade, menos 4 sobre 5. Tá feito, tá bom? Vamos para o próximo. O G, deixa eu ver, é o G, né? O G, se eu não me engano, ele já tem fração, tá bom? E aí, nós vamos ter que trabalhar com essa fraçãozinha aqui. Antes de estabelecer quem está de um lado e quem está do outro. Então, você vai fazer o método que você achar melhor. Nós falamos em sala o método de MMC, nós falamos sobre o método de equivalência, nós falamos da borboleta. E nós falamos também dos números primos, que aí é só fazer a multiplicação, tá bom? Então, aqui para mim fica muito simples, porque 3 e 2 são números primos, né? Então, é só multiplicar, fica muito mais fácil, né? Não precisa tirar MMC, nada disso. Então, nós vamos trabalhar isso aqui primeiro. Calma aí, só um minutinho. Vamos aumentar aqui um pouquinho, né? E isso aqui vai ser igual ao 0. Tá bom? Então, 3 vezes... Só pode fazer isso se eles forem primos, tá bom? 6. E aí, eu vou usar o método de quem? O método... Calma aí, só um minutinho. Eu vou usar o método de divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá bom? Ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 6 dividido por 3 são 2. Vou multiplicar com y menos 1, para facilitar minha vida, tá bom? De novo, 6 dividido por 2, 3. E vou multiplicar com 1 de cima, ó, para eu não me perder, tá bom? Agora, você vai fazer o quê? A distributiva, ó. 2 vezes y e 2 vezes 1. Então, nós vamos fazer lá, 2 vezes y, 2y. 2 vezes 1, 2. E isso aqui sobre 6. Mais distributiva de novo, ó. 3 vezes 4, 12. Menos 3 vezes 3y, 9y. Sobre 6. E isso aqui vai ser igual a 0. Tá bom? E esse 0, professor? Esse 0 aqui, ele também poderia virar 6 aqui embaixo, ó. Só que ele continua sendo 0 aqui em cima. Então, a gente vai deixar por enquanto do jeito que está, tá bom? Aí, o que que eu faço? Ó, os meus denominadores são iguais, então eu já posso cortá-los. E aí, eu só fico com os números de cima. E aí, sim, a pergunta é: quem são os meus números desconhecidos? Ó, desconhecido, desconhecido. Perceba que eles estão antes do sinal de igual, então eu não vou mudar, porque eles estão no mesmo lugarzinho, certinho, tá bom? Agora, os números estabelecidos, ó, o menos 2 e o mais 12. Então, eu terei lá mais 2, ele tá pulando a cerca, e menos 12, que pulou a cerca também,
tá bom? Então, conserva o sinal do maior número e subtrai. 9 tira 2, nós temos 7y, que vai ser igual. Conserva o sinal do maior número e subtrai, que nós vamos ter 10. Então, vou continuar aqui, tá? Tá assim, ó, menos 7y é igual a menos 10. Quem tá com y é o que vai passar dividindo. Então, nós temos menos 10 dividido por menos 7. E menos com menos é mais. Então, nós temos 10 sétimos. E aí, neste caso, nosso conjunto verdade é 10 sétimos. Não dá para dividir, não dá para simplificar, deixa do jeito que está, tá bom? O H também, né? Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, nesse aqui, eu vou fazer equivalência, tá bom? Para vocês irem se acostumando também com esse. Então, ó, perceba que isso aqui é uma fração, isso aqui é uma fração, isso aqui não é uma fração, e esse é uma fração. Esse x aqui, ó, vai ter que virar uma fração. Então, é a primeira coisa que eu tenho que olhar, tá bom? Então, eu vou colocar ele aqui, ó, como 1 aqui embaixo. Tá bom? Então, agora eu tenho 2, eu tenho o 7, eu tenho 1 e eu tenho 9. Aí, tem alunos que falam assim pra mim, ai, professora, mas aí pensar num número entre eles que sejam equivalentes é muito complicado. Então, pessoal, faz por MMC, tá bom? Faça ele aqui, ó, 2, 7 e 9. Faça por MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, que fica mais fácil, tá bom? Ó, então, 2, 1. O 7 copiou o 9 também por 7 não, vamos fazer o 3 lá primeiro, né? Fazer passo a passo por 3. Então, fica 1, 7, 3. Por 3 de novo, 1, 7, 1. Por 7, 1, 1 e 1. E aí, você vai multiplicar 2 vezes o 3, que dá 6, 6 vezes 3, que dá 18, e 18 vezes 7, que dá 126, tá bom? Então, os números de baixo, nós vamos colocar como 126, ó. 126 menos 126 igual... Opa! 126 mais 126, tá bom? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá bom? Então, 126 dividido por 2, nós temos 63. Nós vamos multiplicar pelo de cima, ó. Depois a gente faz a distributiva para facilitar a sua vida, tá bom? 126 dividido por 7, nós temos 18. Então, nós temos 18 vezes o de cima, que é x. 126 dividido por 1 dá 126. E nós vamos multiplicar com o de cima. 126 dividido por 9, 14, né? 126 dividido por 9 dá 14. E aí, nós vamos ter 14 vezes o 5. Tá bom? Aí, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, como ele tá 126 em tudo, ó, eu posso cortar todos os de baixo. E aí, eu vou fazer as distributivas necessárias, tá bom? Ó, 63 vezes menos 7x, nós vamos ter lá menos 441x. Mais 63 vezes o 4, nós temos 252. Menos 18 vezes x, 18x. Tudo isso vai ser igual a 126 vezes x, 126x, mais 14 vezes o 5, que dá 70. Então, agora, nós vamos ver quem são os nossos números desconhecidos, ó. Desconhecido, desconhecido e desconhecido. Então, eles têm que estar antes do sinal de igual. Então,
O menos 441x está no lugar certo, o menos 18 está no lugar certo, o 126x tá depois do sinal de igual, então ele vai ter que pular aqui para ficar juntinho, ó. Então, menos 126x. Agora, os números estabelecidos, né, ó. O mais 252 e o mais 70. Perceba aí que o mais 252, ele está antes do sinal de igual, então ele vai ter que pular a cerca para ficar pertinho do 70. Então, menos 252 mais 70. Certo? Você pode fazer isso aqui direto, ó. Todos eles são negativos no x, ó. Negativo, negativo, negativo. Conserva o sinal. Sinais iguais nós somamos. Então, 441 mais 18 mais 126, nós vamos ter 585x. Igual. Conserva o sinal do maior número que você tem. Eu vou colocar aqui, calma aí só um minutinho. Colorido para vocês irem vendo aí, tá bom? Enxergando aí o que a gente tá fazendo. Então, menos, que é o sinal do maior número, sinais diferentes nós vamos subtrair. 252 menos 70, nós vamos ter 182. Portanto, nós temos x vai ser igual a menos 182 menos 585. Tá bom? Isso aqui, nós vamos fazer regra de sinal. Menos com menos é mais. Então, ele se torna positivo, tá bom? Vai ficar 182 sobre 585. Isso aqui dá para simplificar. E nós vamos simplificar ele por 13, que é o maior que nós conseguimos, tá bom? Então, nós vamos ter lá x vai ser igual 182 dividido por 13 dá 14. Sobre 585 dividido por 13, 45. É o máximo que a gente consegue fazer, tá bom? Então, o nosso conjunto verdade vai ser 14 sobre 45. Esse é o nosso conjunto verdade, tá bom? Bora lá. Vou trazer esse aqui para baixo um pouquinho. Então, vamos lá, ó. No comecinho da aula, eu falei para vocês que o A, quem está com x é o A, lembra? Então, é AX mais B igual a zero. Eu disse que esse A aqui, ó, ele poderia ser qualquer número, diferente de zero. E ele foi zero, ó. Então, vamos ver por que ele não pode, ó. Você tem lá 0x, o menos 9 vai passar para lá positivo. Então, x é igual a 9 dividido por 0. Lembra que eu falei que não tem como fazer a divisão em zero? Então, isso aqui vai ser impossível. Mas aí, professora, como é que fica o meu conjunto verdade? Bom, o seu conjunto verdade para essa equação, ele é vazio, tá bom? Ó, mais um exemplo aqui. Você falou que o A não pode ser zero. Mas quando o B também é zero, olha lá assim, ó. 0x é igual a zero. Professora, por que o zero não ficou menos zero? Porque zero é neutro, tá bom? Então, ele não é nem positivo e nem negativo. Então, x é igual a zero dividido por zero. Portanto, x é igual a zero. Então, neste caso, eu posso permanecer, tá bom? Então, o nosso conjunto verdade vai ser zero. O exercício 3. Ele fala assim, ó, Juliana resolveu uma equação da seguinte maneira. Então, ela pegou essa equação aqui, vamos lá. Ela pegou essa equação aqui e ela começou a fazer, então, as equações, certo? Ela consegue entender que 5 e 3 consegue virar 15, então, ela faz as multiplicações necessárias, cortou, ficou os números de cima, ela colocou x de um lado, números do outro, e para ela deu menos 9 sobre 7, tá bom? Aí, continuando o exercício, né? Aponte os 3 erros cometidos por Juliana. Então, nós vamos ver 3 erros que ela cometeu aqui, ó.
tá bom? Então, vou fazer aqui, junto com ela, como ela pensou para você entender aonde tá o errinho dela e a gente apontar esses erros, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui é o 3A, tá? Eu vou fazer aqui junto com o dela para você ver aonde que estão esses erros. Então, ela fez assim, ó. 5 vezes 3, ela fez por equivalência, né? E 3 vezes 5. Ela fez embaixo, ela fez em cima, ó. Então, ela colocou 5 embaixo para multiplicar, 5 em cima para multiplicar. E o 4 quinzeavos, ela nem mexeu porque ficou 15 mesmo, né? Então, perceba que eles vão ficar todos iguais, ó. 3 vezes x, 3x. Beleza. Aí aqui, negativo, né, ó. Tá vendo que é negativo, né? Então, aqui ela escreveu assim, ó. 5 vezes 2x menos 1. Então, ela fez assim, ó. Menos, né? Menos com mais, menos, ó. Deixou o menos. 5 vezes 2x, 10x. Perfeito. Só que ela esqueceu do menos com menos é mais. E 5 vezes 1 é 5, ó. Então, nós já achamos o primeiro erro da tal da Juliana. Aonde que está o erro dela? O primeiro erro dela foi aqui, ó. Isso aqui é positivo e não negativo, tá bom? Aí, então, ela cortou. Beleza. Aí, ela desceu os números desconhecidos, ó. Tá vendo? Então, 3x menos 10x, beleza. Ela desceu como menos 5. Na realidade, isso aqui é mais 5, igual a 4. Então, ela colocou x de um lado, números do outro. Então, esse mais 5 aqui, ele deveria vir para cá como menos 5. E não foi isso que ele fez, ele passou como mais 5. Então, outro erro dela aqui, né? Fazendo esse erro, ela consegue, então, achar lá 3x menos 10x dá menos 7x. Beleza. Só que aqui, ó, ela somou, né? E isso aqui não é uma soma, é uma subtração. Então, mais um erro dela, ó. 1, né? Isso aqui teria que dar menos 1. Então, neste caso aqui, o resultado teria que dar quanto? Menos 1 por menos 7 é igual a 1/7. Tá bom? Então, primeiro erro, ó. Primeiro erro, segundo erro, terceiro erro. Aliás, terceiro erro, né? Deixa eu colocar aqui. Terceiro erro. Tá bom? Porque aqui, esse aqui tá correto, ó. Tá bom? Então, vamos fazer lá, porque o exercício... Deixa eu ver aqui. Ele pede para você justificar, né? Então, vamos justificar aqui certinho, igual nós fizemos ali, tá bom? Então, vai ficar vezes 3 em cima, 3 embaixo, 5 em cima, 5 embaixo. Então, nós vamos ter lá 3x sobre 15 menos 10x mais 5 dividido por 15. Aqui foi o erro dela, ó, primeiro erro, tá bom? E o 4 quinzeavos. Aí, cortou, x de um lado, números do outro, ó. Então, aqui, até aqui ela não errou. Ela errou aqui, ó. Aqui é menos 5 mais 4. Mais um erro dela aqui, ó. Segundo erro, tá bom? Então, vai ficar menos 7x é igual a menos 1. Então, aqui, ó, foi o terceiro... Na realidade, ela teve 4 erros, né? Esse aqui foi um erro dela, ó. Então, x é igual a menos 1 com menos 7. Portanto, x é igual a 1/7. E aqui foi mais um erro dela, ó. Então, ao todo, não foram 3, não. Foram até 4 erros, tá bom? E aí, o exercício B, ele pede para você arrumar, né, o exercício dela. Então, arrumamos ali no próprio exercício A, a gente já tinha arrumado, né? E agora ele fica arrumadinho aqui no exercício B, tá bom?
Verifique se os números a seguir são raízes das equações. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Nós chamamos de valor numérico, tá bom? Então, ele fala lá assim, ó. Ele quer saber o seguinte, x sendo igual a 2 em 2x mais 5 igual a 0. Então, quanto que vai dar essa equação, né? Se o x é igual a 2. É isso que ele quer saber. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos substituir, né? Então, é aqui, ó. 3 vezes x mais 5 é igual a 0? Não sei, vamos ver. 3 vezes, ela falou que o x vale 2, então vezes 2 mais 5 é igual a 0? Não sei, vamos ver. 6 mais 5 é igual a 0? Já sabemos que não. 6 mais 5 dá 11. E 11 é diferente de 0. Então, isso aqui é falso, tá bom? Não é verdadeiro para nós. A mesma coisa que ela diz lá, que o x é igual a 4. Em 8x menos 32 é igual a 0. Então, vamos ver. 8 vezes o x menos 32 é igual a 0? Vamos ver. 8 vezes o x vale 4, então substituir ele é igual a 0. 8 vezes 4 ou 4 vezes 8 dá 32. 32 menos 32 é igual a 0? 0 é igual a 0. Portanto, esse é verdadeiro, tá bom? Vamos para o próximo. Então, vamos para a letra C. Ele fala lá assim, ó, x é igual a menos 2 nessa equação, né? X sobre 3 menos 3x mais 5 sobre 4 é igual a 10. Então, vamos destrinchar isso aqui primeiro e tudo que for x vai virar menos 2. Então, nós vamos colocar lá assim, ó, menos 2 sobre 3 menos 3 vezes menos 2 mais 5 sobre 4 é igual a 10, tá bom? Muito bem, lembrando o seguinte, nós vamos aqui fazer o que necessita em relação à parte dos denominadores, tá bom? Então, isso aqui é uma fração também, ó, tá? Então, nós vamos ter que trabalhar isso aqui. Mas antes, vamos fazer as multiplicações necessárias, tá? Ó, 2 sobre 3 menos 2 vezes menos 2 dá menos 6, mais 5 sobre 4, que é igual a 10 sobre 1. Ah, professora, já posso fazer o que tá dentro do parênteses? Claro que pode. Vai facilitar a sua vida antes da gente mexer nos denominadores, tá bom? Então, ó, menos, nós vamos ter menos 1 sobre 4. Depois a gente faz as regras de sinais também. Agora sim, agora eu vou mexer aqui no dos meus denominadores, tá bom? Então, 3, eu não consigo fazer 3 virar 4, nem 4 virar 3, mas eles são múltiplos. Então, eu consigo fazer isso aqui virar 12, ó. Passa esse 4 pra cá, ó, tá bom? Fiz embaixo, eu faço em cima. Esse 4, eu faço ele virar 12. Como? Passando esse 3 pra cá, ó. Tá bom? Então, eu multiplico ele por 3, ó. Se quiser fazer por MMC, também dá certo, tá bom? Para esse aqui virar 12, eu multiplico por 12. Então, belezinha. Vamos arrumar lá. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Sobre 12, que é 3 vezes 4. Menos 3 vezes menos 1 dá menos 3. Sobre 4 vezes 3, 12. É igual a 120, que 10 vezes 12 dá 120, e 12 vezes 1 dá 12, tá bom? Então, nós vamos arrumar aqui, ó, menos 8 sobre 12, mais 3 sobre 12, é a mesma coisa que 120 sobre 12? Não sei, vamos ver, né? Menos 8 mais 3, nós vamos ter menos 5 sobre 12. É igual a 120 sobre 12? Já vimos que não, né? Mesmo porque isso aqui, ó, se eu conseguir trabalhar isso aqui ainda, ó,
120 dividido por 12 dá 10, tá vendo? Então, menos 5 sobre 12 não é igual a 10, ele é diferente. Então, isso aqui é falso, tá? Menos 2 não é raiz dessa equação. Não pode ser, não dá, tá bom? Esse é o último, não é, é o D, né? Então, vamos lá. Ótimo, então ele quer que você coloque tudo que for x igual a menos 3 dentro dessa equaçãozinha aqui que ele te deu, tá bom? Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, bora lá. Nós temos 5 vezes o x, então 5 vezes menos 3 sobre 4. Menos, aí nós vamos ter 3 vezes menos 3 mais 12 sobre 5. Que é igual a menos 87 sobre 20. Ok, nós vamos mexer nos números de cima, que são as multiplicações que nós temos, né? 5 vezes menos 3, nós vamos ter lá menos 15 sobre 4. Perfeito. Menos 3 vezes menos 3 dá menos 9, mais 12, sobre 5. Depois a gente faz as regras de sinais necessárias, tá bom? É igual a menos 87 sobre 20. Agora, vamos mexer lá no parênteses, né? Menos 15 sobre 4, menos parênteses, menos 9 mais 12, nós vamos ter lá 3 sobre 5. Que é igual a menos 87 sobre 20. Posso já fazer a regra de sinal aqui? Claro que pode. Então, eu vou passar uma coisinha aqui pra gente poder terminar, tá bom? Então, ó, menos 15 sobre 4, menos com mais é menos. 3 sobre 5 é igual a menos 87 sobre 20? Não sei. Eu não consigo fazer 4 virar 5, nem 5 virar 4. Mas eu consigo fazer os dois virar 20, que já me facilita. Então, eu pego esse 5 e passo para cá, faço embaixo, faço em cima, ó. E aí, eu pego esse 4 e passo para cá, ó. Vezes 4, vezes 4. Faço embaixo, faço em cima, né? Então, nós vamos ter lá, menos 15 vezes 5, nós temos menos 75 sobre 20. Menos 3 vezes 4, 12. E 5 vezes 4 dá 20. É igual a menos 87 sobre 20? Não sei, vamos ver. Menos 75 menos 12, 20 e 20 tá certo, né? Então, a gente copia o de baixo. Menos 75 menos 12, nós vamos ter 87 sobre 20. É igual a menos 87 sobre 20? Sim, então isso quer dizer que o número menos 3 é raiz da equação. É verdade, eu posso colocar um menos 3 no x, que provavelmente vai dar tudo certo, tá bom? E o exercício de número 5, ele fala assim, ó, monte uma equação qualquer cuja raiz seja menos 8. Então, é para você montar equações de primeiro grau que seja menos 8. Por exemplo, ó, x é igual a menos 8. É uma equação de primeiro grau? Sim. Por exemplo, ó, 3x mais 24 é igual a 0. Dá menos 8? Coloca aqui o menos 8, ó. 3 vezes menos 8 dá menos 24. Menos 24 mais 24 dá 0. Então, dá certo. Um outro exemplo, ó. 2x mais 5 igual a menos 11. Vamos testar, ó. Menos 8, né? Então, vamos fazer essa multiplicação com menos 8. 2 vezes menos 8, nós vamos ter menos 16. Menos 16 mais 5 dá menos 11. Então, tá certo. Outra situação que nós temos, ó, 20x é igual a menos 160. 20 vezes menos 8 vai dar menos 160. Então, pode ser, sim, um exemplo de equação de primeiro grau, que a raiz, ou seja, o resultado da equação a gente chama de raiz também, tá bom?
Quando a gente fala lá assim, ó, x é igual a -8. -8 é a raiz da equação, tá bom? Então, isso quer dizer que todos esses exemplos, mais outros aí que você possa ter testado, ter dado como -8, tá bom? Então, pessoal, é isso. Nós fizemos todos os exercícios. Isso aqui é uma revisão do 6º ano para vocês. Isso aqui vocês têm que saber, até o 3º médio vocês vão usar, tá bom? Então, aprenda, não conseguiu entender, pergunte, veja e reveja o vídeo, tá bom? Várias vezes, para você entender o que acontece num membro, o que acontece do outro, tá bom? Nós vamos ter muitos exercícios durante o ano sobre isso, eu vou levar... Às vezes a gente vai estar falando de uma outra situação na matemática, mas a tarefa de casa vai ser equação de 1º grau, para que você saia do 7º ano craque nisso, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.